A porta de ferro gelada se fechou atrás de mim com um estrondo metálico. Aquele som, como uma marreta, estilhaçou completamente todas as minhas fantasias sobre o meu namorado, Tiago. Houve um tempo em que o coração dele guardava a promessa de me levar para conhecer a Europa, para ver as colinas douradas do Algarve e caminhar pelas ruas de Lisboa sob a luz do luar. No entanto, hoje eu fui empurrada impiedosamente por ele para dentro deste porão abafado. No ar, o cheiro de ferrugem se misturava com o aroma do desespero. Ele pegou meus $500.000 e me vendeu. O homem que chamavam de comprador tinha olhos afiados como os de um falcão. Ele caminhou em minha direção passo a passo, e a pressão imensa quase me sufocava. Tiago, com as mãos trêmulas, empurrou uma maleta pesada na frente do homem chamado Senhor Russo. Sua voz estava cheia de uma ganância desenfreada. Senhor Russo, $500.000, tudo em dinheiro vivo, ele terminou, e ansiosamente deu um passo para trás, como se a maleta fosse uma batata quente. Seus olhos vagavam pelo ambiente, sem nunca ousar me encarar. E eu, como uma mercadoria com uma etiqueta de preço clara, estava ali, no porão deste país estranho, sentindo frio por todo o corpo, com o coração mais gelado que o chão de concreto. 3 dias atrás, Tiago me abraçava forte, pintando com doçura o projeto do nosso futuro. Amor, fechei um negócio enorme na firma. Os sócios vão me dar um bônus, uma viagem para 2 para qualquer lugar da Europa. Quero te levar para ver o pôr do sol mais bonito do mundo, disse ele carinhosamente. Eu estava mergulhada nas mentiras doces que ele tecia e, sem hesitar, pedi demissão do meu emprego. Cheia de antecipação, eu segui e embarquei no voo para Lisboa. Depois que o avião pousou, ele disse com um rosto sincero: preciso resolver os documentos de viagem e as confirmações do hotel. Então, ele pegou meu passaporte e minha identidade. Eu não tive nenhuma suspeita na hora, até que ele me trouxe para esta vila remota fora da cidade. Até que a pesada porta de ferro se fechou atrás de mim. Até que o feroz senhor russo apareceu. Só então eu acordei, como se saísse de um sonho. Esta suposta jornada romântica, o seu destino final, era na verdade o inferno. Olhei para Tiago. Aquele rosto pelo qual eu já fui tão apaixonada, agora parecia estranho e feio. Minha voz estava seca e rouca. Usei todas as minhas forças para perguntar a ele o porquê. Ele finalmente olhou para mim. Seus olhos não tinham um traço de culpa, apenas uma irritação impaciente. Giovanna, não me culpe. Culpe a si mesma por ser pobre e fácil de enganar. Eu preciso de muito dinheiro. Você não pode me dar, mas alguém pode. Suas palavras foram como uma faca envenenada cravada ferozmente no meu coração. Descobri que nossos 3 anos juntos, aos olhos dele, eram apenas uma transação que poderia ser sacada a qualquer momento. Tiago assentiu e fez uma reverência, com o rosto cheio de um sorriso bajulador. Ele disse ao senhor Russo: Senhor Russo, o senhor já inspecionou o ativo. Já recebi o pagamento, então vou seguir meu caminho. O senhor Russo o ignorou. Aqueles olhos que pareciam congelar a alma estavam fixos em mim. Ele era alto, vestido com um terno preto sob medida. Seu comportamento era calmo, porém perigoso. Ele circulou lentamente ao meu redor, como se examinasse a qualidade de um item. Aquele olhar me fez sentir uma onda de tremor humilhante. Minhas mãos estavam presas com lacres de plástico atrás das costas e minha boca estava selada com fita adesiva. Eu só conseguia encarar Tiago com olhos cheios de ódio. Este homem que eu amei por 3 anos e com quem até comecei a planejar um futuro, tinha me empurrado pessoalmente para o abismo. O senhor Russo caminhou até mim, estendeu a mão usando uma luva de couro e ergueu meu queixo com brutalidade. Fui forçada a encontrar seu olhar, e em seus olhos profundos, vi indiferença e frieza. Era o olhar de alguém que considerava a vida insignificante. Fechei meus olhos em desespero. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Justo naquele momento, senti a mão que segurava meu queixo enrijecer subitamente. Abri meus olhos em confusão e o encontrei encarando meu pescoço. Para ser precisa, encarando o pingente de prata pendurado no meu pescoço.
Era uma peça intrincada de prata forjada na forma de uma fênix em ascensão. Eu o usava desde que conseguia me lembrar. Minha mãe me disse uma vez: "Isso era da sua avó. Não importa o que aconteça, você não deve tirá-lo." Ao longo dos anos, tornou-se parte do meu corpo. Neste momento, este senhor russo, que me aterrorizava, mudou seu olhar da nitidez inicial para o choque, depois para a descrença e, finalmente, um traço de temor e pânico surgiu. Ele soltou meu queixo. Sua mão tremeu levemente, querendo tocar o pingente, mas parou no ar, como se fosse uma relíquia sagrada e inviolável. Isso é seu." Sua voz não era mais fria. Estava cheia de incerteza e um leve tremor. Eu não conseguia responder. Só conseguia responder com os olhos. Ele pareceu perceber isso e imediatamente se virou, ordenando ao subordinado atrás dele em um tom que não admitia discussão: "Tirem essa fita da boca dela." O subordinado não ousou demorar e imediatamente deu um passo à frente, arrancando a fita da minha boca com força. A dor aguda me fez arfar, mas eu não conseguia me importar com isso. Toda a minha atenção estava no homem diante de mim. O comportamento incomum desse homem me intrigou. "Estou te perguntando, onde você conseguiu esse pingente?" Ele perguntou novamente, seu tom urgente, seus olhos fixos na fênix. Eu o observava com cansaço, minhas sobrancelhas levemente franzidas, meu coração cheio de dúvidas, sem entender por que as coisas mudaram de repente. "Minha mãe me deu", respondi com sinceridade, um traço de cautela em meus olhos. Ao ouvir a palavra mãe, o corpo dele deu um solavanco repentino e sua respiração tornou-se rápida. Seus olhos instantaneamente se encheram de pânico. "Sua mãe? O nome dela é Eleanor Vance." Ele perguntou palavra por palavra, com a voz distorcida pelo nervosismo, os olhos cheios de antecipação e medo. "Eleanor Vance. Esse era o nome da minha mãe." Eu estava atordoada, com os olhos cheios de confusão, sem entender como ele sabia o nome da minha mãe, e menos ainda porque esse nome causou nele uma reação tão violenta. "É ela mesmo. Como você sabe disso?" Minha voz soou cautelosa e confusa. Ao receber a confirmação, o corpo do senhor russo subitamente perdeu as forças. Ele cambaleou 2 passos para trás. Seu rosto ficou pálido e um suor frio brotou em sua testa. O jeito que ele olhava para mim mudou completamente. A indiferença e o escrutínio de antes desapareceram, substituídos por terror, arrependimento e inquietação. Os subordinados vestidos de preto atrás dele se entreolharam, claramente desorientados com o comportamento anormal do chefe. Tiago, ao lado, estava pasmo. Pensando que o senhor russo tinha se encantado pelo colar, ele se apressou com um sorriso bajulador. "Senhor russo, se gostou do colar, considere um presente meu. Pode fazer o que quiser com essa mulher." Assim que ele terminou de falar, o senhor russo virou a cabeça abruptamente, com os olhos injetados de raiva. Ele avançou em um passo e deu um tapa violento no rosto de Tiago. Craque! O som nítido ecoou pelo porão. Tiago girou e caiu no chão. Metade do seu rosto inchou rapidamente. Sangue começou a escorrer pelo canto da boca. Ele segurava o rosto, atordoado, olhando para o senhor russo sem acreditar. Senhor russo, por que isso?" "Cale a maldita boca!" gritou o russo, apontando para o nariz dele, com a voz tremendo de ódio. "Você tem ideia de quem você vendeu? Sabe que quase me fez ser morto." Ele não olhava mais para Tiago, como se um segundo olhar fosse repugnante. Ele se virou e caminhou em minha direção, cortando cuidadosamente os lacres nos meus pulsos. Seus movimentos carregavam um traço de reverência. Assim que minhas mãos ficaram livres, ele imediatamente deu um passo atrás, curvou-se profundamente e disse em tom de pavor: "Senhorita Vance, meu nome é Marcos Russo. Eu fui cego e não a reconheci. Minha falha é imperdoável. Por favor, diga-me como posso consertar isso." Eu estava completamente confusa. O homem que queria me comprar um segundo atrás agora estava curvado diante de mim, me chamando de senhorita Vance. Você conhece a minha mãe?" Essa era a única explicação que eu conseguia imaginar.
Russo manteve sua reverência profunda, sem ousar levantar a cabeça. Mais do que apenas conhecê-la. A senhora é o meu tudo. Sem ela, não existiria um Marcos Russo hoje. Senhora. Era assim que ele chamava minha mãe. Em minha memória, minha mãe era uma mulher comum e rigorosa. Uma mãe solo que administrava uma pequena empresa de importação e exportação e me criou sozinha. Ela estava sempre ocupada e era severa comigo. Nosso relacionamento era distante. Como ela poderia ser a senhora na boca de um homem como este? Tudo isso ia além da minha compreensão. Eu não entendo. Minha mãe, ela. Senhorita Vance, este não é o lugar para conversar. Russo se endireitou e fez um gesto respeitoso de convite. Você passou por um trauma. Vou providenciar imediatamente para que descanse em um local seguro. Quanto a esse lixo imprestável. Seu olhar voltou-se para o Tiago ainda atordoado, e seus olhos tornaram-se novamente frios e implacáveis. Senhor Russo, não, senhor. Eu errei. Eu realmente não sabia que ela. Tiago, percebendo que tinha se metido com a pessoa errada, rastejou de joelhos até os pés de Russo, agarrando sua perna e implorando. Eu não sabia que a mãe dela era Eleonor Vance. Giovanna, querida, por favor, diga alguma coisa. Nossos 3 anos juntos. Você não pode simplesmente me ver morrer. Olhei para ele friamente, meu coração cheio de nojo e escárnio. Você conhecia minha mãe? Perguntei novamente. Russo continuou com a cabeça levemente inclinada. A senhora me mostrou uma bondade imensa. Devo minha vida a ela. No momento em que Tiago pensou em me vender por dinheiro, as sementes do ódio criaram raízes entre nós. Russo virou-se respeitosamente para mim, com os olhos baixos. Senhorita Vance, como devemos descartar este indivíduo? Naquele momento, uma sensação de poder que eu nunca havia sentido antes pousou pesadamente em minhas mãos. Olhei para Tiago. Ele era uma confusão de lágrimas e catarro, com os olhos cheios de terror. Respirei fundo, tentando estabilizar minha voz trêmula. Não quero vê-lo nunca mais. Russo assentiu levemente, lançando um olhar para os subordinados atrás dele. 2 homens avançaram rapidamente e arrastaram Tiago como um saco de lixo. Tiago lutava e praguejava. Não. Giovanna, sua maldita. Eu fui cego de me apaixonar por você. Você vai ter o que merece. Eu o ignorei, sentindo apenas uma onda de exaustão me atingir. Minhas pernas estavam fracas. Russo me escoltou para fora daquele porão sufocante. A luz do sol lá fora era cegante. Levantei a mão para bloqueá-la. Ele caminhou rápido até um sedã preto luxuoso, abriu a porta e curvou-se levemente. Senhorita Vance, por favor. Entrei no carro e saímos suavemente daquela vila. Hesitei por um longo tempo e finalmente falei. Senhor Russo, pode me dizer o que está acontecendo? Quem é minha mãe, de verdade? Russo me olhou pelo espelho retrovisor, com os olhos cheios de reverência. Senhorita Vance, não cabe a mim discutir os assuntos da senhora. O que você viu é apenas a ponta do iceberg. O império que ela construiu está além da sua imaginação. Este pingente de fênix é o único selo da herdeira direta. Ver o pingente é como ver a própria senhora em pessoa. Um império de negócios. Minha mente estava em turbilhão. A mãe que me lembrava de comer vegetais e estudar para os exames nacionais era criadora de um vasto império? Como isso era possível? O carro parou em frente a uma quinta fortemente guardada. Era um mundo de distância do apartamento onde eu costumava morar. Muros altos, portões de ferro maciço e uma fila de seguranças de terno preto na entrada. Quando viram o carro de Russo, os portões se abriram lentamente. A propriedade era o ápice do luxo. Uma fonte enorme, gramados perfeitamente cuidados e um casarão que parecia um castelo branco. Russo me levou a uma suíte elegante. Senhorita Vance, por favor, descanse primeiro. Roupas novas já foram preparadas. Já informei a senhora sobre sua segurança. Ela estará aqui o mais rápido possível. Assenti, com os pensamentos ainda em caos. Depois que ele saiu,
Fui até o espelho de corpo inteiro, olhando para o reflexo pálido e aterrorizado de mim mesma. Toquei o pingente de fênix no meu pescoço. Estava quente. Que segredo estava escondido ali? Quem era Eleanor Vance? Tomei um banho quente e vesti um robe de seda. Deitei na cama. Os últimos 22 anos da minha vida passaram pela minha mente como um filme. Minha mãe sempre foi forte, divorciou-se cedo e me criou sozinha. A empresa de importação não parecia tão grande, apenas o suficiente para uma vida confortável. Ela era rígida, raramente sorria ou elogiava. Eu achava que ela não me amava, por isso, quando Tiago apareceu com suas palavras doces, ele capturou meu coração facilmente. Achei que tinha encontrado um porto seguro, mas era uma armadilha. Pensando agora, sempre houve detalhes estranhos. Nossa família não era rica, mas eu sempre frequentei as melhores escolas particulares. Sempre que eu tinha problemas, eles se resolviam misteriosamente no dia seguinte. E embora fosse rígida, ela me dava muita liberdade, nunca interferindo nos meus namoros, como se tivesse certeza de que eu não me machucaria. Será que tudo estava sob o controle dela? Até mesmo eu ser enganada e vendida por Tiago. Ela sabia disso? Esse pensamento me deu um calafrio. Nesse momento, bateram à porta. Uma empregada entrou e disse respeitosamente: Senhorita Vance, a senhora chegou. O senhor Russo pede que vá ao escritório. Ele diz que há assuntos pendentes sobre o Tiago que ele precisa relatar. O nome Tiago foi como uma agulha espetando meus nervos novamente. Coloquei um casaco e segui a empregada. Russo estava parado em frente a uma enorme mesa de mogno. Quando me viu entrar, ele caminhou até mim. Senhorita Vance. Ele me entregou um tablet. Este é o resultado da investigação preliminar sobre Tiago Urai. Peguei o tablet e as informações detalhadas de Tiago surgiram na tela, muito mais profundas do que tudo que eu sabia. Descobri que ele não era formado em uma universidade de prestígio. Seu diploma da Universidade de Coimbra era falsificado. Ele também não era gerente de projetos em um fundo de investimento, mas um completo fraudador. Sua aproximação foi um golpe cuidadosamente planejado desde o início. Por trás dele, havia um sindicato especializado em abate de porcos e golpes de romance. Sua suposta ex-namorada moribunda não estava doente. Tiago tinha uma dívida enorme de jogo e ela estava sendo mantida como refém pelos credores. Os $500.000 pelos quais fui vendida serviram para pagá-los. No final do arquivo, havia um vídeo. O cenário parecia aquele porão gelado. Tiago estava amarrado a uma cadeira, com o rosto cheio de terror. Ele implorava e revelava tudo. Descobri que foi ideia dos credores que ele encontrasse uma garota de família simples para enganar e vender ao exterior. E eu me tornei o alvo perfeito. Olhei para o rosto feio dele no vídeo e meu estômago revirou. Desliguei o tablet e o entreguei de volta a Russo. Onde ele está agora? Perguntei friamente. Um brilho gelado passou pelos olhos de Russo, que respondeu calmamente: Como você instruiu? Você não queria vê-lo nunca mais. Meus homens já cuidaram disso. Garanto que ele desaparecerá deste mundo completamente. Ninguém saberá que ele existiu. Ele falou com naturalidade, mas um calafrio percorreu minha espinha. Este é o mundo da minha mãe? Uma única frase pode decidir a vida ou a morte de alguém. Embora eu odiasse Tiago profundamente, saber que ele poderia estar morto trouxe uma emoção complexa ao meu coração. Senhorita Vance, acha que isso foi misericordioso demais? Russo interpretou mal meu silêncio. Se não estiver satisfeita, tenho 100 maneiras de fazê-lo se arrepender de ter nascido. Não, não precisa, balancei a cabeça. Deixe estar. Não quero me tornar uma pessoa sanguinária. Mas eu sabia. A Giovanna inocente e romântica do passado estava morta. Tiago a matou. E este mundo estranho de poder e perigo também a matou. Russo me olhou com um toque de aprovação. Senhorita Vance, você se parece muito com a senhora. Tão decisiva quanto misericordiosa. Como minha mãe. Dei um sorriso amargo. Se ela fosse realmente misericordiosa,
Como teria construído um império ao qual Russo era tão leal? Esperei na quinta por 2 dias. Russo cuidou de mim meticulosamente. Comida, roupas, acomodação, tudo do mais alto padrão. Ele tentava compensar seu erro anterior. Ele também revelou fragmentos sobre minha mãe. Descobri que Eleanor Vance não era dona de uma pequena empresa. Sua verdadeira identidade era líder das indústrias Vance, um vasto conglomerado multinacional. Marcos Russo era o chefe das operações europeias. A senhora construiu seu império do nada na juventude. Foi um processo sangrento e cheio de tempestades. Ela fez inúmeros inimigos, por isso tomou medidas rigorosas para proteger você, sua única filha, suspirou Russo. Ela sempre esperou que você pudesse viver uma vida simples e feliz, longe de perigos. Não esperava que você ainda assim se machucasse. Suas palavras resolveram um mistério de anos. Eu achava que ela não me amava, mas ela estava me protegendo de um jeito que eu não entendia. Meu coração se encheu de gratidão, tristeza e também ressentimento. Por que não me contou antes? Se eu soubesse, talvez não tivesse sido enganada pela fachada de Tiago. Na tarde do terceiro dia, um rugido ecoou do céu. Fui até a janela e vi um helicóptero preto pousando no heliponto central da propriedade. A expressão de Russo ficou séria. Senhorita Vance, é a senhora. Meu coração saltou para a garganta. O nervosismo e o medo se entrelaçavam. A porta da cabine se abriu e uma figura de sobretudo preto desceu. Mesmo à distância, sua aura poderosa era sufocante. Ela tirou os óculos e revelou o rosto que eu conhecia há 22 anos. Ainda era linda e fria, mas sem expressão. Seus olhos eram afiados como facas. Esta era minha mãe, Eleanor Vance. Não era mais a mãe que cozinhava para mim. Ela era como uma rainha que desceu sobre o mundo. Todos baixaram a cabeça para ela, inclusive Russo. Ela caminhou até ele e lançou-lhe um olhar gelado. Senhora, eu... Russo gaguejou. Negligência de dever. Eleanor proferiu apenas 3 palavras. Sua voz não era alta, mas carregava um peso enorme. Russo tremeu. Então, o olhar dela se voltou para mim. Aquele olhar de escrutínio me fez sentir como uma prisioneira. Siga-me. Ela caminhou direto para a casa principal. Hesitei, mas a segui pelo longo corredor. O silêncio era opressor. Ela se sentou atrás da enorme mesa de mogno, me observando. Sente-se, ela apontou. Sente-se, com o corpo tenso. Russo me contou tudo o que aconteceu. Você lidou bem com isso. Não desmoronou. Você tem a minha força. Fiquei perplexa. Ela perguntou de repente: Você me odeia por esconder isso por tantos anos? Olhei nos olhos dela e vi um traço de fadiga escondido. Não sei, respondi honestamente. Preciso de tempo para processar tudo. Ela assentiu. A partir de hoje, você não precisará saber de mais nada. Vou providenciar para que você vá para o exterior, para um lugar onde ninguém a conheça. Vou lhe dar dinheiro suficiente para 10 vidas, para que continue a vida simples que deseja. Meu coração afundou. Quase gritei, e se eu não quiser? Pela primeira vez, vi surpresa no rosto de Eleanor. Você não quer? Suas sobrancelhas se franziram. Você sabe o que o meu mundo significa? Significa que nunca mais terá uma noite de sono tranquila. Significa traição e perigo a qualquer momento. Acha que o que aconteceu foi um acidente? Giovanna, você é muito ingênua. Essas palavras despertaram minha teimosia. Levantei-me, falando com agitação. Eu sei que fui ingênua e quase morri por isso. Foi por não saber nada sobre este mundo que aceitei um vigarista como meu grande amor. Você me protegeu tão bem que eu era como uma flor inútil em uma estufa. Não quero mais essa vida. Não quero ser a tola que nem sabe quem é a própria mãe. O escritório mergulhou em um silêncio mortal. Eleanor olhou para mim em silêncio, seu rosto sem expressão, mas seus olhos tornavam-se cada vez mais profundos.
Eu não sabia se ela estava chocada com as minhas palavras ou se estava refletindo sobre algo. Depois de muito tempo, ela falou lentamente, com um suspiro quase imperceptível na voz. Você cresceu. Minhas emoções se acalmaram instantaneamente. Sente-se de volta na cadeira. Olhei para ela e esperei que continuasse. Ela deu um sorriso de escárnio, com um olhar desprezível. Você acha que pode ficar só porque quer? Inúmeras pessoas querem o que eu tenho. Você é minha única filha e também minha única fraqueza. A partir do dia em que sua identidade foi exposta, estava destinado que você se tornaria um alvo. Sua permanência será apenas um fardo para mim. A palavra fardo me espetou como uma agulha. Cerrei os punhos, sentindo as unhas entrarem na palma da mão. Meu olhar era firme e eu disse, palavra por palavra, vou provar que não sou um fardo. Vou aprender tudo para que você veja que não sou apenas sua filha, mas posso me tornar seu trunfo, sua força. Esta foi a primeira vez que entendi tão claramente o que eu queria. Eu não queria mais aceitar arranjos passivamente. Eu queria controlar meu próprio destino. Eleonor me observou com olhos complexos e ilegíveis. Depois de muito tempo, um sorriso fraco e quase imperceptível tocou o canto de sua boca. Bom. Muito bom. Ela assentiu. Já que escolheu este caminho, terá que arcar com as consequências. A partir de amanhã, sua educação começa. Educação? Olhei para ela confusa. Isso mesmo. Os olhos dela tornaram-se instantaneamente afiados. Um sucessor qualificado tem que aprender muito mais do que você pode imaginar. Finanças, direito, gestão, defesa pessoal, tiro de precisão e também como ler as pessoas. Suas palavras abriram a porta para um novo mundo para mim. Um mundo cheio de desafios e perigos, mas que também fazia meu sangue ferver de excitação. Estou pronta, respondi sem hesitar. Eleonor assentiu com satisfação. Ela se levantou e caminhou até a janela. De costas para mim, olhou para a propriedade e perguntou de repente, você acha que um miserável como Tiago conseguiria se aproximar de você tão facilmente e te enganar para ir ao exterior? Fiquei surpresa e então percebi. Sim, de acordo com o russo, a proteção da minha mãe sobre mim era rigorosa. Como um golpista como Tiago poderia romper as múltiplas camadas de segurança? A menos que haja um traidor entre nós, exclamei. Eleonor se virou com um olhar de aprovação. Não é totalmente ignorante, seu tom era seco, mas enviou um calafrio pela minha espinha. Tiago era apenas um peão. Quem realmente te queria é alguém escondido na escuridão. Seu retorno será apenas a isca para tirar a cobra do buraco. Assim que ela terminou de falar, houve uma batida na porta. Um homem de meia-idade entrou vestido com um uniforme de mordomo impecável, com um sorriso gentil no rosto. Eu imediatamente me levantei e gritei de surpresa. Jaime! Jaime Henderson era o mordomo de longa data da nossa família. Ele estava em nossa casa desde que me lembro. Ele me viu crescer e me tratava como sua própria filha. Era a pessoa mais próxima de mim depois da minha mãe. Senhorita Giovanna, você sofreu muito. Os olhos de Jaime brilharam, sua voz embargada pela emoção. Eu estava prestes a ir consolá-lo, mas então vi um sorriso frio e estranho no canto da boca de Eleonor. Seu olhar passou por mim e caiu sobre Jaime. Ela falou lentamente, Jaime, diga-me, como devo lidar com você? Um traidor que se alimentou da família Vance por 20 anos. O ar no escritório pareceu congelar. Eu não consegui acreditar e virei a cabeça para olhar para Jaime, o homem que me chamava carinhosamente de Pequena Gil. Naquele momento, seu rosto estava mortalmente pálido. Ele congelou no lugar e grandes gotas de suor apareceram em sua testa. Senhora, o quê? O que está dizendo? Eu não entendo. A voz de Jaime tremia. Meu coração afundou. A reação dele já dizia tudo. Você não entende, Eleonor ironizou, caminhando em direção a ele. Deixe-me refrescar sua memória. Os seguranças ao redor de Giovanna foram todos nomeados por você. Toda vez que ela saía com Tiago, a segurança era retirada por você por algum motivo.
Dias antes dela viajar, você contatou frequentemente um número pertencente à família Donovan. Quer que eu mostre os registros bancários na tela? Ao ouvir o nome família Donovan, o corpo de Jaime tremeu violentamente. Suas pernas cederam e ele caiu de joelhos com um estrondo. Ele chorava. Senhora, eu errei. Fui coagido. Por favor, pela senhorita Giovanna, poupe minha vida. Fiquei ali parada, sentindo o mundo desabar. A traição de Tiago mostrou a hipocrisia do amor. Mas a de Jaime destruiu 20 anos de afeto genuíno. Ele era o ancião em quem eu mais confiava. Por que fez isso? Minha mãe te tratava como família. Questionei com a voz trêmula. Jaime levantou o rosto coberto de lágrimas. Senhorita Giovanna, me perdoe. Foram os Donovans. Eles pegaram meu neto. Meu único neto. Eles me forçaram. Eu realmente não tive escolha. O que os Donovans te ofereceram para descartar 20 anos de lealdade? A voz de Eleonor era calma, como se interrogasse um estranho. Jaime explicou soluçando. Disseram que se eu cooperasse e levasse você ao exterior, criando a ilusão de um desaparecimento para fazer a senhora perder o controle em um negócio, eles me dariam uma fortuna e enviariam meu neto para uma escola na Suíça. Prometeram que não iriam te machucar. Não machucar? Eu ironizei. Vender-me para um lugar daqueles é o que você chama de não machucar? Se não fosse pelo pingente no meu pescoço, se não fosse pelo russo reconhecer este selo, o que teria sido de mim? Eleonor proferiu friamente. Tolo. Acha que os Donovans manteriam a promessa depois de usá-lo? Eles teriam eliminado você e seu neto. Sem pontas soltas. O desespero tomou conta do rosto de Jaime. Olhei para ele ajoelhado no chão como um cão de rua. A simpatia em meu coração desapareceu. Traição é traição. Eleonor virou-se para mim. Giovanna, vou te perguntar mais uma vez. Você ainda quer ficar? Este é o mundo que você enfrentará. As pessoas mais próximas podem te esfaquear pelas costas a qualquer momento. Respirei fundo e encarei seus olhos. Sim, não só quero ficar, como quero fazer a família Donovan pagar o preço. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de minha mãe. Bom. Ela instruiu os guardas. Levem-no e lidem com ele de acordo com as regras. E resgatem o neto dele dos Donovans. Sem um arranhão. Mandem os dois embora. Que nunca mais apareçam diante de nós nesta vida. Os guardas arrastaram Jaime para fora. Entendi que minha mãe estava me dando uma lição cruel sobre a natureza humana. Restamos apenas nós duas. Eleonor caminhou até o bar, serviu 2 copos de uísque e me entregou um. Os Donovan são inimigos mortais da nossa família há décadas. Eleonor tomou um gole de uísque e continuou lentamente. O patriarca deles, Liam Donovan, é implacável e cruel, não para por nada até atingir seus objetivos. Lutamos aberta e secretamente por anos, com vitórias e derrotas. Eu sempre protegi você bem, para que ele não encontrasse uma brecha. Nunca imaginei que, depois de tantas precauções, o inimigo estaria dentro de casa. Havia um traço de cansaço em seu tom. Pude sentir que a traição de Jaime a atingiu profundamente. Por que eles estão me visando? Não pude deixar de perguntar. Porque você era minha única fraqueza. Eleonor me olhou com olhos complexos. Eles acharam que, controlando você, poderiam me ameaçar e ganhar vantagem nos negócios. Infelizmente, eles calcularam mal. Ela fez uma pausa. Não sabiam que, ao te forçarem a sair da sombra, acordariam uma leoa antes do tempo. A partir daquele dia, minha educação começou oficialmente. Minha vida era cronometrada ao minuto. Às 6 da manhã, eu iniciava 2 horas de treinamento físico e combate de alta intensidade. Meu instrutor era um ex-operador das Forças Especiais, um homem de poucas palavras. Seu método era brutal. Cada movimento era um golpe fatal. No fim do primeiro dia, meu corpo doía como se estivesse se despedaçando. Eu não tinha forças nem para levantar a mão, mas cerrei os dentes e não dei um pio. A manhã era reservada para 4 horas de aulas de negócios.
Eleonor contratou os melhores analistas financeiros e consultores do mundo para me ensinar em rodízio. Eles dissecavam décadas da história das indústrias Vance. Uma avalanche de informações inundava meu cérebro. Só então entendi quão vasto e complexo era o império da minha mãe. À tarde, eu aprendia tiro de precisão, direção defensiva e análise de inteligência. À noite, a própria Eleonor verificava meu progresso com perguntas capciosas. Ela era a examinadora mais rígida de todas. Os dias passavam e eu, como uma esponja, absorvia tudo. O cansaço era imenso, mas eu sentia uma satisfação sem precedentes. A Giovanna ingênua e fraca estava sendo substituída por uma alma resiliente. Certa noite, após as aulas, eu voltava exausta para o quarto quando o russo bateu à porta. Sua expressão era solene. Senhorita Vance, a movimentação dos Donovans. Meu coração disparou. O que eles fizeram? Parece que descobriram o desaparecimento de Jaime e suspeitam que você voltou em segurança. Detectamos uma movimentação incomum de fundos da família Donovan e suas empresas de segurança estão reunindo homens. Russo me entregou um arquivo. A análise indica que planejam uma grande operação. O alvo é você. Olhei para os dados frios no papel e, em vez de medo, senti uma estranha excitação. Era como o exame final de tudo o que eu havia aprendido. De repente, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei e atendi. Uma voz familiar, que agora me enchia de pavor, surgiu do outro lado. Gil, sou eu. É a Bia. Bia, minha melhor amiga da faculdade. Antes de viajar, jantamos juntas e contei que ia para a Europa com Tiago. Bia, o que houve? Sua voz está estranha. Ouvi o soluço e o medo nela. Giovanna, me ajuda. Eles me pegaram. Disseram que são da família Donovan. Disseram que você deve ir sozinha até o armazém abandonado nas docas de Alcântara. Senão eles vão me matar. Houve um ruído e a ligação caiu. Minha cabeça zumbiu. Os Donovans foram atrás das pessoas ao meu redor. Eles sabiam que a Bia era minha melhor amiga. Senhorita Vance, o que aconteceu? Russo perguntou ao ver meu rosto empalidecer. Eu contei tudo. O rosto de Russo escureceu instantaneamente. É uma armadilha. Você não deve ir. Eles só querem te atrair. Vou enviar pessoas para investigar. Não dá tempo, eu interrompi, tremendo de raiva e ansiedade. Eles mandaram eu ir sozinha. Se virem mais alguém, vão machucar a Bia. Ela foi arrastada para isso sem culpa nenhuma. Ela é uma das poucas amigas verdadeiras que eu tenho. Não posso deixar que ela sofra por minha causa. Mas senhorita Vance, é perigoso demais. Russo tentava me dissuadir. Eu sei que é uma armadilha. Respirei fundo, tentando me acalmar. Mas eu vou entrar nela. Marcos, prepare tudo imediatamente. Vou para o armazém. Reúna todos os homens que puder mobilizar. Assim que eu entrar, cerquem o local. Não deixem ninguém escapar. Russo olhou para mim e, em meus olhos determinados, ele pareceu ver a sombra de Eleonor Vance. Era a aura de uma estrategista, calma diante do perigo. Ele não tentou mais me dissuadir e se virou para cumprir minhas ordens. Vesti um traje tático preto que facilitava os movimentos e prendi meu cabelo bem alto. Olhei-me no espelho. O reflexo era de alguém estranha. Seus olhos eram afiados, sua expressão era fria e ela exalava uma aura que avisava as pessoas para manterem distância. Peguei uma pequena pistola na gaveta. Eu havia praticado com ela milhares de vezes no último mês. Com habilidade, verifiquei o carregador, mudei a munição e escondi a arma em um coldre na base das minhas costas. Família Donovan, Liam Donovan. Já que vocês tomaram a iniciativa de começar uma guerra, preparem-se para suportar a minha ira. A noite estava negra como tinta. O armazém abandonado nas docas era como uma fera gigante à espreita na escuridão, exalando perigo e decadência. Dirigi um sedã preto comum sozinha, indo lentamente em direção a essa armadilha mortal. Conforme exigido pelos Donovans,
Não levei meu telefone nem qualquer dispositivo de comunicação. Mas o que eles não sabiam era que havia um dispositivo de rastreamento e escuta do tamanho de um grão de arroz no botão da minha jaqueta. Era a tecnologia de ponta das indústrias Vance que permitiria a Russo e aos outros saberem meus movimentos em tempo real. O carro parou em frente ao armazém. 2 homens corpulentos se aproximaram, me arrastaram para fora do carro com brutalidade e me revistaram. Confiscaram as chaves do carro e, após confirmarem que eu não tinha mais nada, me empurraram para dentro. O armazém estava vazio e dilapidado, com cheiro de água salgada e poeira. No centro, Bia estava amarrada a uma cadeira. Sua boca estava selada com fita e havia marcas de lágrimas em seu rosto. Quando me viu, ela balançou a cabeça desesperadamente, com os olhos cheios de medo. Ao lado dela, estava um homem de uns 50 anos, vestindo um terno caro e brincando com uma moeda de ouro. Um sorriso frio estampava seu rosto. Embora fosse nosso primeiro encontro, adivinhei sua identidade imediatamente. O chefe da família Donovan, Liam Donovan. Ao redor dele, cerca de uma dúzia de capangas armados cercavam o local. A filha de Eleanor Vance realmente tem coragem. Você realmente ousou vir sozinha, Liam disse lentamente, com uma voz desagradável. Ignorei seu olhar sarcástico. Olhei para Bia e disse friamente: solte-a. Isso não tem nada a ver com ela. Soltá-la. Liam riu como se tivesse ouvido uma piada. Ele cruzou os braços com desdém. Que direito você tem de negociar comigo agora? Você é minha prisioneira. Com um aceno, 2 brutamontes me agarraram. Tentei usar o nome da minha mãe para intimidá-lo. Minha mãe logo descobrirá que sume. Nenhum de vocês escapará. Haha! Liam jogou a cabeça para trás e riu. Você acha que tenho medo da Eleanor? Eu te peguei hoje para deixá-la sentir a dor de perder a filha. Quero que ela saiba o que acontece quando cruzam o meu caminho, o caminho de Liam Donovan. Seus olhos eram venenosos. Foi ela quem arruinou minha família anos atrás. Hoje, farei ela pagar com sangue. Lembrei-me de uma aula de negócios. Anos atrás, as indústrias Vance esmagaram uma empresa familiar em ascensão. O dono faliu e tirou a própria vida. Seriam eles os Donovans? Liam caminhou até mim e tentou tocar meu rosto. Você é realmente uma beleza, igual a sua mãe, uma víbora em seda. Seus insultos fizeram meus olhos gelarem. No instante em que sua mão ia me tocar, girei o corpo e enterrei o cotovelo nas costelas do homem atrás de mim. Ele grunhiu de dor e me soltou. Aproveitei a chance, escapei do outro capanga e saquei a pistola das costas. O movimento foi fluido como água e rápido como um raio. Quando reagiram, o cano escuro da arma já estava pressionado contra a têmpora de Liam Donovan. Ninguém se mexe ou eu atiro, gritei. Os capangas paralisaram, sem esperar que aquela garota frágil estivesse armada e fosse tão habilidosa. Liam empalideceu, mas tentou manter a calma. Garotinha, você acha que sai daqui só com uma arma? Atire! Mesmo que me mate, você não sai viva. Segurei a arma com firmeza. Não sei se sairei viva, mas sei que, antes de eu morrer, você com certeza irá comigo. O treinamento tornou minha mente inabalável. Estávamos em um impasse. Liam rangeu os dentes. O que você quer? Simples. Mande soltar em minha amiga. Prepare um carro e nos deixe sair em segurança. Quando estivermos longe, eu te solto. Nos seus sonhos, rugiu Liam. Naquele momento, o som de vários motores e pneus cantando veio de fora. Imediatamente, as portas e janelas foram iluminadas por lanternas táticas. A voz de Russo ecoou por um megafone. Escutem bem, todos aí dentro. Vocês estão cercados. Larguem as armas imediatamente e soltem a refém. Este é o seu único aviso. O rosto de Liam Donovan ficou cinzento instantaneamente. Ele percebeu que tinha sido enganado. Você chamou reforços? Ele olhou para mim sem acreditar, com os olhos injetados de raiva. Ele nunca imaginou que eu seria capaz de orquestrar aquilo. Olhei para ele friamente,
com um sorriso de escárnio. As pessoas lá fora são os homens da minha mãe. Liam, você achou que era o único que sabia montar uma armadilha? O rosto dele mudou de verde para branco. Ele sabia que estava acabado. O sequestro planejado para quebrar Eleanor Vance tornou-se o palco que consagrou meu nome. Lá fora, os homens de Russo iniciaram o assalto. O som de granadas de efeito moral e portas sendo arrombadas era incessante. Os capangas de Liam entraram em desordem. Eles não eram páreo para as forças de segurança treinadas das indústrias Vance. Pressionei a arma contra a têmpora de Liam. Diga aos seus homens para soltarem minha amiga, agora. Ou morremos todos juntos hoje. Sob a ameaça da morte, a loucura nos olhos de Liam deu lugar ao medo. Ele era apenas um homem temeroso pela própria vida. Soltem, soltem ela. Ele sibilou entre os dentes. Imediatamente, desamarraram as cordas de Bia. Giovanna! Assim que ficou livre, Bia correu em minha direção chorando, com os passos vacilantes. Eu a protegi com uma mão, mantendo a outra firme com a arma na cabeça de Liam. Não tenha medo. Vou tirar você daqui. Com um estrondo, o portão principal foi derrubado por um caminhão blindado. Russo entrou liderando uma equipe armada. Todos ficaram atonitos ao ver que eu, sozinha, tinha assumido o controle da situação. Russo reagiu rápido. Segurem o perímetro. Um a um, os homens de Liam foram rendidos. Liam olhava para tudo com total desespero. Ele sabia que a família Donovan estava acabada. Saí do armazém passo a passo, mantendo Liam sob a mira da arma até chegar a Bia. As luzes da cidade brilharam sobre mim novamente. Eu senti que tinha atravessado o inferno e renascido. Russo aproximou-se. Senhorita Vance, você está bem? Apenas balancei a cabeça e entreguei-lhe a arma. Cuide disso. Olhei para Liam, agora imobilizado pelos guardas. Para quem me traiu, posso dar um fim rápido. Mas para quem fere as pessoas que eu amo, eu nunca serei misericordiosa. Liam lutava freneticamente, gritando maldições. Giovanna, sua víbora. Você vai ter o que merece. Te vejo no inferno. Não dei a ele nem mais um olhar. Levei Bia para o carro de Russo. Enquanto nos afastávamos, Bia segurava minha mão, tremendo. Giovanna, quem é você? Por que tem uma arma? Quem são essas pessoas? Eu sabia que não podia mais esconder. Contei a ela sobre minha família e tudo o que aconteceu. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, com uma expressão complexa. Nossos mundos haviam se tornado diferentes naquele instante. Ao voltarmos para a quinta, Eleanor Vance já nos esperava na porta. Quando me viu segura, uma rara expressão de alívio apareceu em seu rosto gélido. Muito bem, ela disse, tocando meu ombro. Muito melhor do que eu esperava. Foi o primeiro elogio direto dela. Meus olhos arderam, mas eu não chorei. Eu não mostraria mais fraqueza. Eu disse que não seria um fardo, respondi solenemente. A queda dos Donovans foi mais rápida do que imaginei. No dia seguinte, as indústrias Vance lançaram um ataque devastador contra os negócios deles. Em 3 dias, a outrora poderosa família Donovan declarou falência e desapareceu da história. Liam Donovan e seus subordinados nunca mais foram vistos. Esse era o poder de Eleanor Vance, trovejante e sem pontas soltas. Minha vida mudou. Eleanor não me via mais como uma flor de estufa, mas como sua sucessora. Ela começou a me levar para as reuniões de diretoria, ensinando-me pessoalmente a analisar dados, a negociar com magnatas e a manter o equilíbrio em um mundo de lobos. Eu não era mais a boba enganada por palavras doces de um homem, nem a garota fraca que entrava em pânico. Tornei-me dura, afiada e resiliente. 1 ano depois, na Assembleia Anual das Indústrias Vance, Eleanor anunciou no palco. Eu declaro que Giovanna Vance será a única herdeira da corporação e assumirá como vice-presidente executiva a partir de hoje. Caminhei até o pódio sob milhares de olhares. Não havia nervosismo. Olhei para minha mãe na primeira fila. Ela sorria com orgulho. Peguei o microfone. Minha voz estava firme.
Vou guardar este império ao lado de minha mãe. Minha história está apenas começando. Aquele homem chamado Tiago foi esquecido em um canto da minha memória. Ele foi apenas o degrau para eu me tornar forte. O pingente de fênix no meu pescoço estava quente contra minha pele. Ele não era apenas uma relíquia. Era testemunha do meu renascimento e o lembrete do caminho de rainha que eu agora trilhava. Gostou dessa reviravolta épica? A Giovanna finalmente assumiu o seu lugar no trono. Se você quer ver mais histórias de superação e vingança como essa, não esqueça de deixar o seu like, comentar o que achou da atitude da Giovanna e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. O Império Vance está apenas começando.